Boa noite. A gente está aqui hoje. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. Bem-vindas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, André. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Me ouve bem? Te ouço super bem. E você? Também. Tô te vendo bem, sim. Maravilha. Eu vou sugerir Hum. da gente começar, mas a gente pode esperar um minutinho para dar tempo do pessoal chegando. Acho que a turma vai entrando aos pouquinhos, né? Mas acho É, que a gente já pode, de repente, conversando sobre alguma coisa, você pode adiantar alguma coisa para quem tá, já tá aqui também, tá. Bom, tá? pessoal, então boa noite, oficialmente. Cláudia, bem-vinda. Primeira vez aqui comigo no Instagram. Para quem não sabe, a Cláudia Horta é minha parceira aqui nesse trabalho. Ela faz toda a parte de comunicação do meu trabalho aqui nas mídias sociais. E a gente, num papo recente, decidiu que seria interessante criar um espaço aqui, uma vez por semana, para responder perguntas. A gente recebe bastante perguntas, né, de seguidoras e seguidores, alunas, alunos, e nem sempre é possível, nem sempre eu consigo responder todas essas perguntas nas minhas lives, porque a gente acaba focando em outros temas. Então, a Cláudia sugeriu, achei ótimo, da gente fazer uma vez por semana esse encontro, e a Cláudia seleciona algumas perguntas mais importantes, inclusive ela selecionou, a gente postou aí, né? Quem viu os stories viu que a gente selecionou uma pergunta super importante. Então, as principais perguntas vão sendo selecionadas pela Cláudia. Eu Legal, queria André. também. Não, pode seguir. Desculpa te Não, interromper. imagina. Eu só queria avisar aqui, Cláudia, para o pessoal que está entrando. Eu tô vendo aqui Uhum, bastante gente que já é aluna e aluno aqui e que faz meditação comigo. Boa noite, uhum. Carlos. Para avisar para o pessoal que o foco hoje é esse bate-papo e no final de tudo, no final do nosso bate-papo, se der tempo, eu posso fazer uma meditação com quem quiser ficar depois do nosso bate-papo. Aí a gente fecha essa live, eu posso entrar de novo, se der tempo. Mas a princípio, pessoal, hoje é um bate-papo aqui com a Cláudia sobre as perguntas. Na verdade, assim, hoje a ideia é a gente, na verdade, fez um levantamento das perguntas que são comuns, né? Tem umas perguntas muito boas que eu acho que muita gente tem essa mesma dúvida, André, e que eu acho que seria bacana você responder. Acho que a primeira delas, que acho que é uma dúvida que comum a todos nós, que é como que a gente consegue viver o momento presente, sabendo que a gente tem que trilhar hoje o nosso caminho para o futuro, né? Como que essas duas vertentes caminham de forma paralela, sabendo que como que eu vou viver só o hoje, né? Pensar no hoje, foco no hoje, se eu tenho que construir o meu amanhã hoje, né? Com todos os desafios que todos nós temos. Essa pergunta é muito boa, muito importante. Realmente, ela tem vários desdobramentos Uhum. e ela pode ser mal interpretada. Então, vamos lá por partes, né? Como eu posso viver o momento presente, né? Sabendo que eu preciso trilhar, caminhar para o futuro, né? Para viver as coisas, para construir o que eu quero construir, fazer o que eu quero fazer. Não é isso? Isso mesmo. Tá. Então, primeiro é importante a gente analisar o que é o presente, né? Para a gente poder entender como vivê-lo, né? O presente é algo.
quando a gente fala nesse contexto, né, da meditação e dessa experiência que a prática de meditação traz para a gente, né, que é uma experiência de paz interior, é uma experiência de organização interior, que nos leva a ter uma vida melhor, nos leva a dormir melhor, nos leva a ter menos ansiedade, menos estresse. É importante entender que a palavra presente nesse contexto é algo que transcende a nossa relação com o relativo. Tá? Então, presente, né, obviamente que não é aquilo que a gente ganha no dia do nosso aniversário, aqui nesse contexto. E também não é aquele horário com aquele minuto e com aquele segundo fixos, né? Não é aquela foto que fica parada, congelada. O presente é algo imaterial. É algo que só pode ser experienciado interiormente. Não tem como a gente experienciar o presente de uma forma, de qualquer forma, no relativo, né? No tempo e espaço. É um momento que a gente simplesmente percebe a vida a partir de uma presença, um testemunhar. É muito difícil colocar em palavras, mas é o recurso que a gente tem, é a comunicação, né? Então, a gente faz o melhor que a gente pode, mas é um testemunhar. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que talvez possa esclarecer um pouquinho essa... Acho legal você exemplificar um pouco, né? Para tangibilizar um pouco mais esses conceitos. Exato. Então, talvez algumas pessoas aqui, ou todas as pessoas aqui, já tenham tido uma experiência que é chamada de sonho lúcido, né? Que é você estar sonhando e você, de repente, saber que está sonhando. Você está lá sonhando e aí, de repente, você fala, caramba, isso é um sonho. E o sonho continua. E você sabe que aquilo é um sonho. Então, isso é a presença. Isso é você estar testemunhando a vida. E quando a gente pratica a meditação, obviamente, e com as recomendações adequadas de prática diária, você, em algumas práticas, você consegue experienciar esse testemunhar, essa presença. E essa presença, ela é imbuída de silêncio e de paz. Porém, ela não impede a nossa os nossos afazeres. Ela não impede que a gente tenha capacidade cognitiva, ela não impede que a gente tenha capacidade de fazer o que a gente precisa fazer, ela não impede que a gente possa pensar em algo no futuro dentro do que é relativo. Né? Então, a presença, ela está com a gente da mesma forma do exemplo que eu dei, quando a gente está sonhando e está como se a gente estivesse de fora testemunhando aquele sonho, sabendo, consciente. Na vigília, na nossa atividade, a gente também é capaz de estar nessa presença, nessa consciência de presença, fazendo o que a gente precisa fazer. E é esse estado que traz a verdadeira paz. E é essa paz que nos capacita para não sofrer, não se estressar com o que a gente tem que fazer no futuro. Desculpa te interromper, André, mas quando você fala não se estressar, é claro que a gente está falando aqui, não é uma utopia achar que a gente não vai ter nenhum estresse na vida, né? Mas se eu entendi bem, o que você está falando é que com a ferramenta da meditação e da respiração, a gente consegue administrar melhor esses sentimentos, ou esse estresse, ou a gente não se descontrola como a gente se descontrolaria, não é isso? A gente consegue administrar melhor e conduzir melhor
essa estrada para o futuro. É isso? Exato, Cláudia, é isso. A gente pode usar essa palavra administrar, gerenciar, né? Uhum. Inclusive é um termo que eu uso, né? Gestão do estresse. Sim, é como se a gente pudesse administrar melhor, e você falou perfeitamente, não existe não acontecimentos, não existe não estresse vir do lado de fora. Isso é uma Sim, ilusão, claro. né? O estresse, na verdade, no fundo, ele é uma percepção de algo que chega para a gente, Uhum. né? Tecnicamente falando, o que é o estresse? É algo mais pesado do que a gente possa suportar. É algo Uhum. que a gente recebe que a gente não possa metabolizar, digerir, né? Perfeito. Então, né, quando você ou qualquer pessoa senta numa cadeira muito frágil, a cadeira quebra. Aquilo é um estresse para a cadeira, Sim. né? Simplesmente, né, é isso que acontece com a gente. Então, quando a gente se prepara, quando a gente pratica meditação diariamente, quando a gente pratica técnicas de respiração e eventualmente outras técnicas também, né, Uhum. a gente está se preparando para administrar esses estresses que vão surgir no dia a dia, né? E aí a gente pode dizer, eventualmente, que a gente está vivendo com menos estresse. Porque aquilo que te incomodava, aquela fechada que o carro dava e você ficava irritada, não te incomoda mais. Por causa desse estado de presença, né? Vou Uhum. voltar no exemplo que eu dei do sonho, né? Se você está sonhando e você está testemunhando o seu sonho, e você sabe que você está sonhando, o leão que vai vir te comer no sonho, você não vai sair correndo, porque você vai falar, pô, isso é um sonho, eu sei que é um sonho. Entende? Claro. Uhum. Então, dessa Uhum. mesma forma, quando você estiver, né, dirigindo calmamente o seu carro e alguém te der uma fechada, você vai falar, ok, esse cara aí tá, né, Estressado. ele tá estressado, tudo bem, vai lá, ok. Você pode Uhum. até tomar um susto, né, claro, mas Sim, aquilo não sim. te abala tanto, né, Dessa não, forma, né? é, Deixa eu até fazer, André, na verdade, um complemento a essa pergunta. É uma pergunta de uma outra aluna que eu também acho que é bem interessante a gente falar um pouco, ouvir um pouco de você, que é como lidar com os nossos sofrimentos, né? Porque a gente vive num mundo de sofrimentos. Quando eu digo sofrimentos, são medos, receios. É o sofrimento de você não ter o dinheiro para pagar as contas, é o sofrimento de ficar só, né? É o sofrimento de alguém da sua família que você pode perder, uma pessoa muito querida. É o sofrimento com o trabalho, né? São os estresses do dia a dia do trabalho. É o ter emprego, não ter emprego. É o seu chefe vai te demitir, não vai te demitir. E são problemas do nosso dia a dia que eles existem, são inevitáveis, e quando a gente fala vamos encontrar a paz, parece uma coisa absurda, surreal e completamente fora de qualquer possibilidade, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como você enxerga essas questões e como que a gente consegue solucioná-las com essas ferramentas. ah, maravilha, muito boa pergunta também. É um tema, né, importante que atinge todas as pessoas, né? E Uhum, realmente, né, o sofrimento, ele ele está bem ligado, né, a esse tema do estresse que a gente estava falando, né? exato. Porque a gente pode até, em algumas situações da vida, usar o termo estresse como sinônimo ao termo sofrimento, né? Uhum, Então, por exemplo, você deu alguns exemplos, né? Uma pessoa que está com medo de perder um emprego, né? E o que vai ser da família daquela pessoa que depende dela, né? Isso são medos que acontecem. Mas eu queria, antes de responder a pergunta, eu queria só pontuar na visão dessa questão do sofrimento que dentro do universo do sofrimento a gente pode classificar
as questões como um sofrimento a partir de um medo psicológico também, tá? Que são situações mais relacionadas a pensamentos paranoicos, vamos dizer assim. Tá? Não precisa ser paranoico ao extremo, mas pensamentos que são preocupações demasiadas. Né? Então, por exemplo, se você está dirigindo o seu carro numa estrada escura à noite, infelizmente, especialmente se você é uma pessoa, uma mulher, né, nesse país, e o seu pneu furar, né, você pode sentir medo de alguma violência, certo? Sim. Existem muitas histórias assim. Isso Sim. é um medo real. Você está ali, você precisa trocar o seu pneu, você quer chegar onde você quer chegar, então você tem um medo real, você tem um problema real, né, e um medo real dentro da realidade que você vive. Perfeito. Um medo psicológico seria você estar numa situação como essa, por exemplo, né? Você está dirigindo o seu carro, o seu pneu foi revisado, você não furou o pneu, você está indo numa estrada boa e você começar a criar projeções mentais de que o seu pneu vai furar, o seu carro vai quebrar e você vai sofrer uma violência, né? Então, apesar dessa projeção ser uma projeção plausível, ela não aconteceu e talvez nunca aconteça. Então, só queria pontuar essas duas situações. Tá. Agora, tendo pontuado, né, o sofrimento dentro desse universo do medo, é importante a gente também analisar o medo independente de ser um medo psicológico ou um medo real, né? Se você tem situações que você sente medo, ansiedade, paranoias, isso é um sinal de que a sua mente, primeiro, está muito acelerada, a sua mente ela está bastante desequilibrada, né? É importante que você entenda que você não é isso, né? Que isso você está assim, que a sua mente está assim, e que você tem como diminuir essa aceleração mental. Então, esse é um ponto. A sua mente está muito acelerada. E o segundo ponto, ele vai de encontro à minha primeira resposta, que a sua mente, nesse caso, ela está identificada com os pensamentos que ela está tendo. Ela não está naquela situação de presença que eu descrevi, né? Quem não ouviu, depois essa live vai ficar gravada, vocês podem ouvir. Mas quando a gente está num lugar de presença, a gente assiste os nossos pensamentos passarem na nossa mente e a gente não se envolve naquele turbilhão que acontece na nossa mente. Espero que faça sentido para vocês que estão aqui me ouvindo, né? E eu acho que todo mundo que está aqui, eu, inclusive, já tive essas experiências na minha vida, de você ter um turbilhão e você se identificar e aquilo se tornar uma realidade e um medo muito forte surgir, né? Quando a gente pratica meditação da forma correta, né, no tempo correto, na periodicidade correta, e a gente pratica como uma técnica correta, de maneira correta, perdão, a gente começa a sair desse turbilhão da mente, dessa agitação mental, e a gente começa a transcender e entrar em níveis mais sutis, mais profundos e mais calmos da mente. Esse é um ponto. O outro ponto é que, ao fazer isso, a gente começa a automaticamente entrar no estado de presença. Na medida que a gente vai desacelerando a mente,
a gente vai percebendo que a gente é essa presença. E é essa presença que faz a gente perceber que a gente não é o pensamento. Tá? Eu sei que isso é um conceito que pode ser difícil de aceitar ou compreender assim no primeiro papo, para quem está ouvindo pela primeira vez, mas é de fato o que acontece. Quem pratica a meditação regularmente sabe e percebe isso. E com isso vem, aos poucos, com a prática, com isso vem um estado de paz muito maior, um silêncio interior muito maior e essa presença muito maior, que, consequentemente, traz mais calma para as nossas atitudes, traz uma capacidade maior de percepção, uma clareza mental maior para a gente tomar decisões. As pesquisas científicas comprovam que a nossa mente fica muito mais organizada e a gente, consequentemente, vê as pesquisas e vê as pessoas passando a dormir durante a noite, as pessoas que não dormem normalmente voltam a dormir. Com o tempo elas param de tomar remédio, a ansiedade diminui. Eu vejo isso nas pessoas e as pesquisas estão aí para comprovar isso também. Né? Então tudo isso é consequência de uma ferramenta, de uma técnica milenar. Não é algo que eu estou aqui inventando, não é algo que eu experimentei nos 30 anos que eu tenho de prática. Né? Que eu experimentei, que eu digo assim, que eu confabulei. Eu venho experimentando na minha prática, mas não é algo que eu confabulei e estou aqui oferecendo. São técnicas que eu aprendi há 30 anos e estou aqui para compartilhar com as pessoas essa experiência que que muda a nossa vida. Né? Quanto vale a gente... Não, Fala, desculpa te interromper. Não, eu ia também... falar quanto vale a gente dormir bem. Quanto vale? Como viver bem sem dormir bem? Né? Exatamente. A gente pode dormir mal uma noite, ou duas, ou três, mas meses, anos. E a gente sabe que os remédios são importantes em algumas situações, eles são, né, pontualmente importantes, mas quando a gente toma remédio para dormir, né, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2, 10, 20, é muito prejudicial. Né? Não, perfeito. Eu ia até fazer um comentário, André, que eu acho que seria legal também você falar um pouco sobre essa questão do sono, que a gente vai estar falando mais, você vai estar falando mais especificamente na jornada do sono, né? Que a gente vai estar fazendo esse evento, o André vai estar dando 3 aulas gratuitas nos dias 11, 12 e 13 de abril, para quem quiser participar, eu acho que vai ser muito bacana, onde ele vai estar focando exatamente sobre essa questão do sono, que é uma questão séria, né? Que as pessoas hoje têm problemas e dificuldade, e isso, na verdade, atrapalha todo o resto, né? Desarmoniza desestrutura toda a vida das pessoas, né? O não dormir. Então, o André vai estar promovendo esse evento. Então, quem quiser se inscrever, o link está na bio dele. Já dá para fazer uma pré-inscrição. Sei que está longe ainda, mas para quem se inscrever, a gente vai mandar e-mails, instruções, algumas informações, enfim, para que as pessoas possam se preparar melhor para esse evento. Então, só queria deixar esse recadinho aí. Aproveitar esse gancho que você falou, André. Mas Legal. pode seguir. Não, eu estava comentando, né, que essa mudança que a meditação traz, né, de acalmar a agitação da mente, ela, em essência, é o que causa uma ordem interior, mental, até a nível hormonal, fisiológico, e essa ordem que se torna, que passa a fazer parte inerente do funcionamento fisiológico e neurofisiológico da pessoa, que condiciona a pessoa a dormir melhor, obviamente a ter mais clareza mental, a tomar melhores decisões. Por quê? Ela passa a dormir melhor. Se fosse só dormir melhor, ela já teria uma mente melhor para tomar decisões. Mas, além disso, ela está reorganizando a mente dela com a meditação.
né? Então, a prática de meditação em si já traz essa mudança de funcionamento mental, né? A Uhum. gente sai de um nível agitado que a gente está acostumado a viver, a gente mergulha durante a prática, reorganizando toda a mente, a gente sai da prática e vai para a vida. E isso acontecendo, né, dia após dia, né, da forma correta, com a prática correta, com persistência. É inevitável essa mudança. É inevitável, assim como é inevitável que a pessoa que faz musculação ganhe massa muscular. É inevitável, Uhum. né? A Uhum. gente sabe Uhum. disso. E a mesma coisa acontece com a meditação. As pesquisas mostram isso e quem pratica percebe isso. Eu já tive a oportunidade, né, eu me sinto muito sortudo de praticar meditação, respiração há 30 anos e ter visto nesses 30 anos, especialmente nos últimos 10 anos, né, que eu foquei a minha vida, minha vida profissional nisso, de ver pessoas saindo desse lugar da insônia, né? Não é mágica, requer dedicação, requer você aprender as técnicas, requer você colocar, implementar na sua vida, Uhum. mas o fato é que com a prática regular, da forma correta, as mudanças acontecem, a paz começa a aparecer na nossa vida, mais tolerância, mais percepção, mais empatia, mais compaixão. Legal, É. André. Você, assim, digamos assim, que conselho você daria para muitas pessoas que eu acredito que tentam, né, experimentam fazer meditação, né, já tiveram essa experiência uma, duas, três vezes e não conseguiram ter nenhum resultado, porque provavelmente desistiram antes de conseguir chegar a efetivamente perceber essas mudanças, né? Que conselho que você dá? O que que você pode falar para essas pessoas? Em que momento elas vão conseguir sentir isso, André? Primeiro conselho é paciência, persistência. Tem que ter paciência e tem que ter persistência. Não tem milagre. Não é um remédio que você vai tomar que vai tirar a sua dor de cabeça. Uhum. Não é assim que funciona. Mas você vai estar tomando um remédio, vamos dizer assim, um remédio em doses homeopáticas, que aos poucos você vai perceber mudanças sem efeitos colaterais. Eu prefiro dizer até que com efeitos colaterais positivos apenas, Uhum. né? Então, para você que está aqui me ouvindo e já tentou meditar, meditou pouquinhas vezes, como você falou, né, Cláudia? Uma, duas, três, 10 vezes. Infelizmente, não é suficiente, né? Uhum. É um hábito, é como escovar os dentes, né? Eu adoro esse exemplo, essa analogia, né? O que um dentista diz para uma pessoa que escova os dentes 3 vezes por semana e vai ao dentista uma vez a cada mês para tirar uma cárie, né? Sim, Escove o dente diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, né? Passe o fio dental antes de dormir, sim. né? Então é o mesmo princípio de escovar os dentes diariamente. A gente precisa dar esse repouso profundo para nossa mente, para nossa fisiologia, todo dia, né? De preferência 2 vezes por dia. E Sim. quando a gente faz isso, é inevitável que a gente veja esses resultados. É inevitável que a gente sinta mais paciência, mais paz, que a gente tenha mais clareza mental para focar no que a gente precisa focar, que as nossas preocupações demasiadas diminuam e aí sim a gente consiga dormir melhor.
Bacana. né? Perfeito. A gente sabe que hoje, né, a gente tem pesquisas sobre, falando de insônia, né, já que você falou né, da insônia, que quem me acompanha sabe que é um foco que eu passei a dar, né, porque eu acredito que não dormir bem talvez seja o problema mais sério que a gente tenha na nossa sociedade global hoje. Porque sem dormir bem, a gente entra num espiral muito complicado a longo prazo. Né? Eu não estou falando de dormir mal porque você foi para uma festa sexta-noite e durante a semana você dorme bem. Não, estou falando de dormir mal toda noite por meses e anos seguidos. Quem tem essa questão sabe o quão problemático isso é. Né? Então, a pessoa que está dormindo mal, né, e voltar a dormir bem não tem preço. Né? Então, voltando ao ponto, né, o ponto é quando a gente passa a fazer essa prática com dedicação, né, com persistência, a gente tem esse resultado com clareza. Né? A gente tem essa mudança de mindset, né? A gente tem essa mudança de mindset e a mudança para um sono melhor é uma consequência espontânea, automática. Né? Não é algo que você precise fazer além da prática de meditação. Perfeito, André. A gente já está aqui meio que chegando no nosso finalzinho também. A ideia é a gente fazer esses bate-papos bem rapidinhos mesmo, né? Porque, enfim, é mais tirar dúvidas mesmo. E queria aproveitar esse momento e perguntar se por acaso alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar aqui rapidinho. Aproveitar esse momento que o André está aqui. E também, se não quiser perguntar agora, não tem problema nenhum. É só mandar pelo direct uma pergunta. A gente vai estar selecionando toda semana. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui 30 minutinhos respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta agora, pode mandar aqui pra gente. Só escrever aí nos comentários. Só escrever nos comentários, isso. Demora um pouquinho. Quando vocês escrevem, demora um pouquinho para a gente ver aqui. Então, a gente pode esperar aqui mais uns 30 segundos. Ver se alguém quer falar agora. E se não quiser também, manda no direct que a gente vai respondendo, tá? A ideia é que ninguém fique com dúvidas, pessoal. Perfeito, Cláudia. Eu gosto de falar que a pior pergunta é aquela que não é feita, né? Exatamente. A pergunta é aquela que fica no nível da dúvida e nunca vai embora. Então, qualquer pergunta é importante, não existe um julgamento da nossa parte por causa de nível de entendimento, não existe isso, então fiquem super à vontade para perguntar, mas se quiserem perguntar anonimamente também, manda para a gente, que a gente traz aqui, a gente vai selecionando. Eu acho que é isso, né, André? Maravilha. Maravilha. Então, segunda-feira de volta a gente está aqui. E, gente, foi um prazer, André. Prazer aqui conversar com você. E eu, enfim, fazendo essa seleção das perguntas, eu vejo que também são perguntas minhas, perguntas de todos nós. E acho que é muito bacana a gente poder trocar essas ideias aqui. Agradeço aí pelo seu tempo. Eu também adorei, Cláudia. Obrigado você por estar aqui comigo. E estou adorei essa experiência da gente fazer as perguntas. Legal. E estou animado para a segunda que vem já, para a gente fazer isso. Obrigada, gente. Olha, um beijo para todos. É possível ficar animado no momento presente sobre o futuro, gente. Não tem problema. Vamos que vamos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Beijo. Boa noite. Obrigado, Cláudia. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença.